Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma live, um devocional, debaixo da tua graça, da tua presença, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és perfeito, tu és maravilhoso, magnífico, majestoso, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela clareza. Obrigada, Pai, pelos starts, pelos cliques, por falar conosco, pela tua vontade misericordiosa conosco. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Capítulo 40. A visão do templo. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mãe do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis que um homem, em cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Esse daqui é um... Quer ver? Deixa eu só confirmar aqui. Depois eu vejo certinho. Pois eu acho que tá entrando em um texto que eu gosto muito, muito. Mas vamos lá, então. Esse texto aqui, vamos ler o 4 e a gente comenta. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Essa visão ocorreu em abril de 573 a.C., da mesma forma que o livro de Ezequiel começa com uma visão, também termina com outra. Oi, meu amor. Esses meninos estão acordando cedo. Bom dia, meu bem. O que foi? É ruim, né? Tá uma fumaça aqui, gente. Vocês não têm noção, não. Nossa, tá muito ruim, né, meu amor? A cara dele. Minha vida. Oi, você veio cedo pra live hoje, hein? Bom dia. Fala bom dia, meus meninos. Oi, menino. Então, bora lá. Então, aqui vai do 40 até o 48. Ezequiel, o livro de Ezequiel também termina com a visão. Começa com a visão e termina com a visão. Bom dia, Bispa Dulce. Fala bom dia, papofó. Tem gotose, tá acordando. Essa visão incluía um diagrama do templo, a planta do templo de Ezequiel. Aqui do 40 ao 48, então, apresenta o retrato da comunidade restaurada de Deus. Então, a gente vai ver... Bom dia, amores, bom dia. Então, a gente vai ver essa restauração do Senhor, né? Do templo do Senhor. Beleza? E aqui o Senhor vai dando medidas específicas para Ezequiel. No versículo 3, ele fala sobre o bronze. O bronze
sugere que a pessoa era um anjo, né? Aqui, ó, no versículo 3 ele fala assim, ó: eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Esse cordel de linho era usado para medir longas distâncias e a cana de medir era para medidas curtas. E aí vamos para o versículo 5 então, onde fala que viu um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o liminar da porta, uma cana de largura, e outro liminar, uma cana de largura. Então aqui no versículo 5, o côvado, era uma medida antiga, né? Que tinha aproximadamente 44 centímetros. Então, por um longo tempo, os construtores do Antigo Oriente Próximo também usavam um côvado maior, por volta de 51 centímetros. Aparentemente, o côvado mais comprido foi usado no Templo de Salomão. O côvado mais comprido era igual ao mais curto, acrescido de 4 dedos. Beleza? Então, aqui só entendendo um pouco mais a fundo, né? E no versículo 6 que a gente acabou de ler, o templo, na visão de Ezequiel, tinha portas que olhavam para o oriente. No versículo 6. Para o norte, no versículo 20, e para o sul, no versículo 24. Pode dormir, tá? Vamos ler então o versículo 7. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O liminar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, o vestíbulo tinha do interior da casa da porta. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para uma para a outra. Também os pilares desse lado e do outro mediam o mesmo. Então, essas câmaras das portas eram para os guardas do templo, necessários para controlar as multidões e manter a ordem durante as festas. As alcovas eram construídas dentro das paredes das portas. Importante o estudo, porque a gente fica sem saber a linguagem aqui do que eles estão falando, né? Então, por isso que é muito importante, porque é daquela época e hoje em dia não é tão usada essas coisas, essas palavras. Versículo 11. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados. A profundidade da entrada, 13 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado e de 1 côvado. O espaço do outro lado, cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a outra, 25 côvados de altura, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até os pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas com fasquias
fixas, superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte para os vestíbulos. As janelas estavam à roda da parte de dentro, e nos pilares haviam palmeiras esculpidas. Então aqui o templo de Salomão tinha ornamentos semelhantes também a esses aqui que eles estão escrevendo. 17. Ele me enviou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento feito ao átrio em redor. Defronte deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas, que era o pavimento interior. Então mediu a altura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Esses cômodos ou câmaras de armazenamento provavelmente eram usados pelos adoradores que não tinham permissão para entrar no átrio interior. Bora lá então. « 22, né? É aqui mesmo? (21 ou 22? Acho que é o 21, né? 21, então. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados. Era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. 22. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava defronte tanto da porta do norte como da porta do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul, e ele... O quê? Bonitão. Que tinham as mesmas dimensões. Versículo 25. Travou, agora voltou, né? 25. Havia também janelas em redor dos vestíbulos, como as outras janelas. 50 côvados. O comprimento do vestíbulo e a largura, 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas. E os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, umas de um lado e umas de outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o sul, e mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. Então o templo era formado por um átrio exterior e um átrio interior, né? Toda a estrutura do templo revelava a cuidadosa simetria do projeto. Como havia portas, é provável que existisse também uma parede ao redor do átrio interior. Mesmo que não tenha sido mencionada, apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar no átrio interior. A medida do átrio interior era de 100 côvados quadrados. Era muito grande, né, gente? Versículo 29. As suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo essas medidas, e também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor.
dos seus Havia vestíbulos em redor, 30, né? Versículo 30. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos, segundo essas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Versículo 34. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e a mediu. Tinha as mesmas dimensões, também as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde havia um holocausto. No vestíbulo da porta haviam 2 mesas de um lado e 2 de outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida, pela entrada, havia 2 mesas, e do outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 de outro, junto às portas, 8 mesas sobre as quais imolavam. As 4 mesas para holocaustos eram as pedras lavadas, o comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos, como que imolavam o holocausto e o sacrifício. Os ganchos de 4 dedos do comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estavam a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores no átrio de dentro, uma do lado da porta do norte, e olhava para o sul, outra do lado da porta do sul, e olhava para o norte. Ele me disse: essa câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Então, aqui do versículo 45 e 46, fala sobre os sacerdotes, né? Que eram encarregados do templo, que eram os levitas, né? Da tribo de Levi. Os sacerdotes encarregados de cuidar do altar eram descendentes de Zadok junto com Abiatar, e serviram como sacerdotes sobre o reinado de Davi. Ele tornou-se o único sumo sacerdote, depois que Abiatar foi dispensado por edição e exilado por Salomão. De acordo com 1 Crônicas, Zadok descia de Eleazar, filho de Arão. Descendia, né? Isso. E aí, mais a versículo 46. É muito assim, detalhista, né, gente? Mas é a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, a gente tem que ler. Versículo 46. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servir. Ele mediu o átrio comprimento 100 côvados, de largura 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo.
5 côvados de um lado e de outro. A largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11. E era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e uma de outro. Então, aqui no versículo 48 até o versículo 4 do 41, Ezequiel foi conduzido através do templo, passando por 3 cômodos, o vestíbulo, o santuário ou lugar santo e o santo dos santos. E cada lugar tinha uma porta. Conforme ele se aproximava do santo dos santos, essas portas ficavam menores, talvez para dirigir o olhar do adorador ao centro da adoração, a presença de Deus. A ninguém era permitido entrar no santo dos santos, salvo ao sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Então aqui a visão dele era bem clara de um templo, né? Onde tinha aqui esses 3 cômodos e as medidas bem exatas, bem precisas, porque Deus é assim, né? Um Deus de precisão, né? Então vamos ler aqui o versículo 1 do 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de altura de um lado, 6 côvados de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a largura da entrada, 6 côvados, e a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Versículo 4. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: esse é o santo dos santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a altura de cada câmara lateral, 4 côvados por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e havia reentrâncias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigais se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam a largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do altar inferior para o superior pelo intermediário. Aqui no versículo 6, as 90 câmaras construídas nas laterais do templo eram usadas para armazenar os dízimos e ofertas, bem como os equipamentos e apetrechos do templo. Versículo 8. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isso é, de 6 côvados de altura. 9. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo e as células tinham a largura de 20 côvados para todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e uma entrada para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 70 côvados. E a parede do edifício... Bom dia. Peraí, ó. Peraí. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e ao seu comprimento de 90 côvados.
Assim mediu o templo 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as paredes 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e a área separada de uma e de outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo e as suas galerias de uma e de outra parte 100 côvados. O templo, propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas, as fasqueiras fixas superpostas estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro das paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo, de dentro e de fora, e de toda a parede em redor, por dentro e por fora, haviam obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A função do querubim aqui, então, era guardar a santidade de Deus. Aqui o querubim tinha 2 rostos, diferente da visão anterior, de Ezequiel. O tema de querubim e de palmeira foi usado no templo de Salomão também, Então vamos para o versículo 19. A saber, um rosto de um homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leãozinho para a palmeira de outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à estrada do templo, do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e suas paredes eram de madeira, e o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. Bom dia, mano. Você dormiu muito, hein? Gente, tá horrível essa fumaça, Tá ruim? Bom dia. Falou aí lá, ó. Oi? Bom dia. Dormiu bem? Mas já tá terminando, tá? No versículo 22, então, fala sobre o altar que não poderia ter sido usado para o holocausto, pois era feito de madeira, e a descrição sugere que essa mesa era para o pão da presença. Tá bom? 23, então, o templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino de madeira na frontária do vestíbulo por fora, e havia janelas de fasquia fixas, superpostas e palmeiras. Eram ambos os lados do vestíbulo, como também as câmaras laterais do templo e no baldaquino. Pois é, nossa, tá ruim. Eu acordei intoxicada. Tipo assim, eu queria tossir e eu não tava conseguindo. Aí eu não entendi o que era. Até que eu levantei e aí eu senti o cheiro da fumaça. Mas estava muito ruim. O Arthur também tá aqui tossindo. Muito, muito ruim. Aí não tá, não?
Eu achei que tava a cidade inteira também. Então vamos pro último capítulo. Capítulo 42. E meu amor. Que esse dedinho tá machucado. Deita aqui. Capítulo 42. Depois disso, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada. Edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente aos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, de fronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria, em 3 andares. Então, aqui no versículo 1, havia 2 câmaras para os sacerdotes, né? Essas câmaras ficavam localizadas em lados opostos uma à outra, possivelmente entre os átrios interior e exterior. Cada câmara era uma estrutura complexa. Elas funcionavam como barreiras protetoras, impedindo a profanação das áreas mais sagradas. Entendeu? Vamos para o versículo 4. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. 5. As câmaras superiores eram mais estreitas porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, de frente das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que de frente do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas, pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas. E um passeio tinha a feição das celas que olhavam para o norte, e ao mesmo comprimento e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Assim eram as celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber que o caminho, bem defronte do muro, para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comeram e onde depositaram as coisas santíssimas, isso é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Então, esses sacerdotes que vinham até o Senhor, né, eram os descendentes de Zadok. Versículo 14. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas em redor. Mediu ao norte 500 canas ao redor. Essas vestes sacerdotais aqui eram usadas no serviço divino e tinham que ser guardadas, separadas daquelas usadas pelas pessoas.
devido à santidade de Deus. Amém? Então, do versículo 15 ao 20, aqui fala sobre os limites, né? Do complexo interno do templo e formavam um quadrado perfeito. Então, para a gente finalizar, vamos ler o 18, 19 e 20. E esse menininho aqui tá. Mediu também o lado sul 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados, que havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então, os limites do complexo inteiro do templo formavam um quadrado perfeito, né? Isso a gente falou. E aqui eu achei interessante que, mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. O que a gente pode tirar aqui desses textos, né, gente? A gente leu tanta coisa, né? Tantas medidas exatas, né? Deus é um Deus de precisão, de exatidão, né? De números, de datas, Ele é o dono de tudo, né, gente? Mas é um Deus sério, né? Deus justo. E para adorar a Deus precisava de muita coisa ali, né? E hoje em dia a gente tem um privilégio de podermos adorar o Senhor em qualquer lugar que estivermos, né? Da forma que estivermos, seja com a roupa, seja sem roupa, né? E graças a Deus a gente tem esse privilégio. O Senhor Jesus veio para rasgar o véu mesmo, toda a religiosidade, toda coisa ruim, né? Tudo que poderia ser um empecilho para nos afastar de Deus. Hoje em dia não temos mais isso, né? Mas é muito importante a gente ler e saber como que era naquele templo. Aqui conta ainda a história de alguns templos, né? Que descreve aqui na Bíblia, e é muito importante. Amanhã a gente vai falar sobre a glória do Senhor que enche o templo. Aí vai ser perfeito, né? E ver sobre a glória do Senhor. Então, feche seus olhos, vamos fazer a nossa oração final. Que o Senhor possa te levar para um nível espiritual, um nível de profundidade, mais de intimidade. Tchau! Com Ele, amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por estar aqui. Obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de ser louvado. Obrigada, Senhor, porque tudo está no seu controle. O Senhor tem sempre o melhor para nós, né? Nós te pedimos, nós clamamos pela tua misericórdia. Nós não sabemos quando será, não sabemos o que irá acontecer. Sabemos que somos teu povo, um povo eleito, um povo escolhido pelo Senhor. E clamamos a ti, vem com a tua presença, fala conosco, continua nos dando sabedoria e discernimento. E acima de tudo, guia-nos, esteja realmente no seu controle as nossas vidas. Sabemos que a tua vontade é o melhor para nós. Então, que o Senhor possa fazer o que o Senhor quer nas nossas vidas. Nós estamos aqui à disposição de ti, em nome de Jesus. Vem. E nós te oferecemos tudo que nós temos, tudo que nós somos, consagramos a ti, Pai.
Obrigada. Obrigada por essa oportunidade, essa riqueza que é poder te adorar em qualquer lugar, em qualquer momento, fazendo o que for. Esse é o nosso propósito. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, maravilhoso. Beijo, beijo.